Bom dia, minha deusa, já tô com meu cafezinho aqui. Espero que tu já tenha pegado o teu para nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre se sentir deslocado no mundo. Esse café da deusa que eu proponho aqui é mais para que a gente crie uma comunidade, para que a gente converse, para que a gente troque, porque eu não sei se tu sabe, mas se não tivesse tu do outro lado para assistir esse vídeo, eu não estaria fazendo esse canal. Então tudo que eu proponho aqui é sobre vocês, é sobre as deusas que estão do outro lado, é sobre essas mulheres que estão do outro lado me assistindo e que querem criar relações verdadeiras. Hoje a gente percebe o quanto a inteligência artificial está tirando as pessoas dos seus trabalhos e o que realmente importa e o que realmente é raro são as relações. Então eu quero criar uma relação contigo, conhecimento a gente tem de sobra, tu pode buscar conhecimento em qualquer lugar, em livros, em outros vídeos, né? É o que não falta. Hoje em dia, conhecimento, informação. Então, a proposta do Café da Deusa é esse bate-papo gostoso, é que a gente possa estar sempre trocando essa ideia. E ativa as notificações para que tu fique aqui, eu quero que tu fique aqui, isso é óbvio, né? Se inscreve nesse canal porque eu te quero aqui nessa comunidade quanto antes. E ativa as notificações para todos os dias de manhã tu receber essa motivação diária. Vamos falar então sobre se sentir deslocado, sobre se sentir rejeitado. Eu não sei se tu sente, se tem alguns lugares que tu frequenta, pessoas que tu conhece, que tu precisa estar sempre meio que se adaptando a essa pessoa, ou que tu sente que o jeito que tu é não é bom bastante, então tu fica meio que tentando ser diferente, tentando fazer umas piadinhas que talvez tu não faria, se sentindo inadequada. Tu já sentiu isso? Eu senti muito na minha vida inteira. Eu sempre me senti essa pessoa inadequada. Eu sempre sentia que eu não era boa o bastante para aquele lugar. E eu cresci com essa ideia, que eu não era boa o bastante, que eu não era aceita, que eu não era amada por quem eu era, então eu deveria estar sempre atuando, sempre tinha que estar forçando. E isso causou com que eu tivesse um pouco de receio de troca com as pessoas, porque eu achava tão forçado, era tão ruim para mim, que eu acabava me isolando, que eu acabava ficando mais no meu mundo ali, porque eu me sentia aceita por mim. Quando eu tava no meu mundo, eu não precisava forçar, não precisava ficar percebendo que as pessoas estão gostando ou não, o que eu falei foi bom, bem aceito ou não. E eu me lembro de momentos na minha vida, escola, assim, que tava conversando com colegas e tal, e falar assim, eu tô lendo tal coisa, ou eu tô fazendo tal coisa super espontânea, e receber, assim, em troca, deboche, risada. Ai, que chato ler essas coisas que tu lê. As coisas que tu fala. E aí eu fui entendendo, bom, eu sou inadequada aqui. Eu tô me sentindo rejeitada nesse lugar. E o que acontece? Qual é a consequência disso? Ninguém quer se sentir rejeitado. Ninguém quer se sentir o patinho feio. Então o resultado disso é que tu começa a se adaptar, que tu começa a fingir, que tu começa a se diminuir para caber em lugares, para caber na ideia das pessoas. E por muito tempo eu fiz isso. Quando eu descobri que eu não precisava fazer isso, quando eu descobri que eu poderia ser quem eu sou, e é por isso que eu tô trazendo essa reflexão aqui, eu quero que tu comece a pensar quais são os lugares que tu tem que se adaptar, quais são os lugares que tu tem que estar sempre cuidando do que tu fala, sempre pisando em ovos, quais são as pessoas que fazem com que tu se sinta inadequada, que tu se sinta não boa o bastante por quem tu é. Pensa nessas pessoas, nesses lugares que tu frequenta, nesses grupos que tu está. Começa a pensar neles. E aí eu te faço a reflexão. Será mesmo que tu precisa se adequar a esse grupo? Será mesmo que tu precisa se adequar a essas pessoas que tu conhece? Ou será que tu não precisa deixar livre quem tu é para que tu possa se juntar às pessoas que são parecidas contigo? Se juntar a pessoas que têm ideias parecidas contigo. Porque se o lugar que tu tá, de alguma forma, tá pequeno demais, se o lugar que tu tá te exigindo que tu seja diferente, tá exigindo que tu seja mais ou menos, sabe? Dá muita risada, então tem que ser mais séria. Qual característica tua que tu tem que estar sempre diminuindo perto das pessoas? E eu quero que tu entenda que essas características que tu tem, que tu tá diminuindo, que tu tá deixando de ser, deixando de sorrir, deixando de mostrar tua luz pra não, talvez, causar inveja nas pessoas que tu tá. De alguma forma tu tá te diminuindo. Será que essas características não são as coisas mais bonitas que tu tem e tu tá escondendo? Será que essas características não é o ouro que tu tem, que tu tá simplesmente deixando porque, eu preciso me adequar aqui. O lugar que tu tá, as pessoas que tu tá convivendo,
eles são pequenos demais para quem tu é. Eles estão inadequados. A gente nunca é errada. A gente sempre tá certa. Ser quem a gente é sempre certo. O problema é os lugares que a gente frequenta e aquilo que a gente se permite acreditar. Então pensa se tu não te deixou por muito tempo levar pela opinião das pessoas, se levar por aquilo que as pessoas comentavam e começou a rejeitar coisas em ti que talvez sejam muito bonitas. Às vezes coisas que são muito rejeitadas num grupo são o que são mais valorizados em outro grupo, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm ideias diferentes, as pessoas sonham, outras pessoas não sonham. Se tu é uma mulher que tu quer mais para tua vida e tu sente que os ambientes estão te puxando para baixo, tu precisa se permitir conectar com a tua essência, com a tua verdade, com quem tu é, com aquelas características que tu não quer mais abrir mão, com aquele sentimento que tu não quer mais ter de ter que se adequar, de ter que estar o tempo todo pensando o que eu vou falar agora, o que eu vou falar para fulano, o que eu vou falar nesse grupo, você aceita? Não vou. Que tu possa ser simplesmente espontânea, autêntica, que tu possa ser quem tu é, mas para isso tu precisa se permitir esse lugar e precisa entender que todo mundo que sair da tua vida, todo mundo que de alguma forma te rejeitar, é porque essa pessoa não tá preparada para lidar contigo, ou ela não te entende e tá tudo bem, ela não precisa te entender. Tu que precisa se entender e tu precisa encontrar os seus semelhantes, tu precisa entender a tua essência e se permitir viver ela. Se a gente for pensar na natureza, os leões estão sempre com quem? Estão sempre com os leões. Os leopardos estão sempre com os leopardos. Os passarinhos estão com os passarinhos. Não porque eles são preconceituosos e eles querem só andar em bando, não. Porque eles se conhecem, eles são semelhantes. Eles podem conversar na mesma língua. Eles podem trocar afeto da mesma forma. E assim é a vida. A gente busca aquelas pessoas que são semelhantes, não as pessoas que são semelhantes em ideologia. Eu só vou me juntar com a pessoa que pensa política tal, não sei o quê. Não, não é sobre isso. Mas é sobre conversa de alma, sabe? É sobre conversa de consciência. É sobre estar no mesmo nível de pensamento, nível de compreensão, nível de empatia. Não é sobre a pessoa pensar exatamente igual e ser exatamente teu robô. Porque isso é uma questão egóica, né? Quando a gente quer se relacionar somente com iguais e a gente só consegue se enxergar. Mas é ver a diferença no outro e perceber o quanto, mesmo diferente, tu ainda é igual àquela pessoa. Eu tenho uma amiga minha que a gente é muito diferente, mas eu falei pra ela assim, amiga, a gente é tão diferente, mas ao mesmo tempo o nosso coração fala a mesma língua. O nosso coração conversa da mesma forma. E é sobre isso, Deusa. É sobre o teu coração se conectar com outros corações que estão na mesma frequência, na mesma batida, para que tu não tenha mais que te diminuir, para que tu não tenha mais achar que tu não é bom o bastante, para que tu não precisa estar se reduzindo, se diminuindo para caber em lugares que tu nem gosta de estar, com pessoas que tu nem aprecia estar. Tá bom, Deusa? Te deixo essa reflexão pro dia de hoje, que tu possa refletir que pessoas são essas, que lugares são esses, e será que tu não tá escondendo o teu melhor pro mundo, só com medo de, não ser aceita por essas pessoas que na verdade nem importam. Fico com essa reflexão para ti então. Espero que tenha trazido algo muito positivo. E como eu falei, é sempre uma conversa rápida, porque eu sei que tu tem muitas coisas para fazer no teu dia. Fica aqui nessa comunidade de mulheres, deixa as notificações ativadas para que tu saibas sempre quando eu vou lançar um vídeo novo. Inclusive vou lançar um vídeo sobre essa questão de se sentir inadequado, um vídeo mais completo, que eu vou trazer mais elementos. Se tu te interessa, já fica aí ligada para ver esse vídeo. Tá bom, Deus? Eu te espero no próximo café. Um beijo.